Eu queria começar esse vídeo dizendo que eu não queria ver esse filme, mas por causa desse canal eu me forcei a assistir ao filme para fazer a análise para vocês. Mas antes de fazer a análise eu queria dizer os motivos pelos quais eu não queria assistir esse filme. A começar pelo histórico da Marvel nos últimos filmes. Não pelo fato deles simplesmente fazerem filmes ruins, mas porque eles queriam fazer filmes para passar mensagens, querendo exaltar minorias em detrimento dos personagens já estabelecidos. E ainda tiveram algumas falas dos atores do filme que geraram polêmica, sobre mudanças na personalidade de alguns personagens, entre outros comentários polêmicos que sempre surgem desses atores politicamente corretos. Mas, como no outro filme, não quero me apegar tanto a isso, mas analisar o produto final entregue para nós. E para deixar claro, eu não sou contra minorias, desde que elas sejam bem escritas e não sejam forçadas na história. Na minha análise do filme do Superman, apesar de eu ter criticado que a primeira cena de ação maneira do filme foi do Senhor Incrível e eu queria ter visto alguma cena de ação do Superman antes do personagem secundário, isso não retira o mérito da cena, que foi muito maneira. E o personagem do Senhor Incrível foi muito bem apresentado no filme, e eles não precisaram diminuir nem desmerecer outros personagens para que ele conseguisse o destaque. Ele brilhava por si só, enquanto a Marvel, por ter feito isso diversas vezes em seus filmes e séries, acabou perdendo o crédito com a audiência. Porém, tendo em vista que tivemos tantos filmes mal sucedidos em sequência, o Quarteto Fantástico foi apresentado como algo novo, que traria mudança. Mas aí colocaram o Surfista Prateado Mulher, e minhas esperanças foram diminuindo. E vejam bem, eu não sou um grande fã do Quarteto Fantástico, mas eu gosto do Surfista Prateado. Eu tenho uma história em quadrinho do Surfista Prateado, na qual conta a história de origem do personagem. E na história, Norrin-Radd se sacrifica para que Galactus não consumisse o seu planeta, se tornando o Surfista Prateado. E na história da humanidade sempre foi assim. O homem sustenta, protege e se sacrifica para que mulheres e crianças possam sobreviver. A mulher sempre teve um papel de nutrir, cuidar e gerar vida, principal motivo pelo qual a vida dela é tão mais preciosa que a do homem. E qualquer homem que não se põe na frente para proteger uma mulher é considerado um covarde. Mas nesse filme eles quiseram colocar uma mulher como surfista prateado, ou seja, uma mulher que irá se sacrificar para salvar o seu planeta. Caramba, nesse planeta não tinha um macho que teria coragem de se sacrificar por ele, a menos que seja um planeta igual à ilha de Temícera, cheia de Amazonas, aí eu nem falo nada. Mas com certeza não deve ser o caso. Aí você pode me dizer, mas nos quadrinhos tem uma versão mulher do surfista prateado. É mesmo? Que história em quadrinho você leu em que uma mulher era surfista prateado? Nenhuma. Porque as pessoas que falam isso não leem história em quadrinhos. E, por um acaso, eu tenho uma história em quadrinho onde aparece uma surfista prateado mulher, mas ela aparece do lado do surfista prateado homem, pois nessa história, Terra X mostra um mundo pós-apocalíptico onde o surfista, por mais que não tenha deixado de ser o arauto de Galactus, pelo menos se reuniu com sua amada e os dois não estão mais sozinhos, mesmo que dividindo o poder do surfista. Mas não é ela que faz o sacrifício pelo mundo dela, mas ela se sacrifica para estar com o homem que ama. E para ter certeza que não tinha nenhuma outra versão onde tem um surfista prateado mulher, eu pesquisei e achei também outra imagem de uma surfista prateado mulher. Mas nessa história, ela é neta de Hércules, o semideus. E na história em questão, Hércules se sacrifica para proteger a galáxia e acaba salvando Galactus no processo. E esse sacrifício de Hércules inspira sua neta, Juno, que decide honrar a morte de seu avô, garantindo que Galactus não vá destruir outro mundo civilizado, ocupando então o papel de arauto de Galactus. Ou seja, circunstâncias totalmente diferentes. E, ainda por cima, uma história aleatória num universo paralelo que pouquíssimas pessoas ouviram falar. Tendo dito isto, como um fã do Surfista Prateado, eu digo que não gostei da mudança de sexo de um personagem já estabelecido e do qual eu gosto. Porém, considerando o roteiro da história, até que fez sentido e deu para aceitar. E a partir de agora, teremos spoilers, pois vamos para a análise. Antes de tudo, eu queria elogiar a trilha sonora do filme, que foi muito emblemática e que ficou na minha mente mesmo depois do filme.
E essa trilha sonora me fez lembrar de algo que falaram sobre a trilha sonora do primeiro filme de Superman. Pois na trilha sonora, você pode ouvir o nome do herói. E nessa trilha sonora, eles de fato cantam o nome do grupo. Mas mesmo nas versões alternativas da música, que não chegam a cantar o nome do grupo, eu ainda podia ouvir o nome deles sendo cantado. Eu achei isso muito bacana e um diferencial do filme. Outra coisa que eu queria destacar é a arte do filme. O design desse mundo retrofuturista é super divertida e muito fidedigna aos quadrinhos. E outra coisa que eu achei muito legal é como colocam o número 4 do grupo em tudo. Eu até vibrei quando eles pisaram no chão e deixaram o 4 do Quarteto Fantástico na pegada deles. Todo esse estilo é muito engajante e traz personalidade à obra. Agora, analisando a história, ela começa com Sue Storm descobrindo que está grávida e Reed Richards ficando preocupado com a criança, se ela teria alguma anomalia ou poder pelo fato dos pais terem superpoderes. E depois eles contam isso para Ben e para o Johnny. Corta essa cena, vamos para uma montagem de vídeos mostrando um resumo da história do Quarteto Fantástico nesse mundo, como eles conseguiram os poderes, depois mostra eles atuando, salvando pessoas. Não mostra eles efetivamente lutando contra ninguém, mas tem a notícia de que eles conseguiram vencer o Homem Topeira, e ele ficou do bem depois de uma conversa. Nesse ponto do filme, eles mostram um pouco daquilo que eu temia. Deram destaque para a Mulher Invisível em detrimento do Senhor Fantástico. Colocaram a mulher como uma respeitável representante da ONU, enquanto o cientista mais inteligente daquele universo estava dando aula para criancinhas. E para mim isso foi uma humilhação para o Senhor Fantástico. Além deste momento, teve outro momento em que eles encontram o Homem Toupeira e ele fica fazendo piada com os homens do quarteto, que ficam todos irritadinhos como meninos imaturos. E o Toupeira só conversa com a Mulher Invisível porque ela é a sensata do grupo todo. Tem outra cena ainda no final do filme em que os homens estão tentando colocar o banquinho do bebê no carro enquanto a Mulher Invisível fica segurando o bebê e olhando para eles, rindo da dificuldade e do desentendimento que eles estão tendo. Mas aí eu até não culpo eles porque esses banquinhos são difíceis mesmo de colocar. São cenas bem desnecessárias e que só servem para desmerecer os homens e enaltecer a mulher. Mas eu prefiro ignorar porque são cenas de alívio cômico e não tiveram impacto real na trama do filme. Logo após, mostram que Reed Richards está fazendo testes no filho, que está no ventre da sua mulher, porém não encontra nenhuma anomalia. Mostram também que tem um som estranho que eles estão ouvindo e vem do espaço. Como Reed está muito ocupado fazendo testes no filho, que ainda vai nascer, ele não dá atenção ao som que veio do espaço. Mas o Johnny, que está interessado em voltar para o espaço, fica curioso sobre esses sons e pede as gravações para o Reed. Mas aí, vem a Surfista Prateado e o quarteto vai ao encontro dela. Ela faz o papel de arauto dela, diz que Galactus irá consumir o planeta e vai embora. Johnny voa atrás dela, ela fala uma língua estranha e deixa Johnny para trás. Como são os únicos heróis desse universo, o quarteto tenta ir atrás do Galactus antes que ele venha até a Terra para destruí-la. Durante a viagem interplanetária, Johnny diz que ficou interessado no que a surfista disse na língua estranha e que quer falar com ela. E sua irmã brinca com ele, dizendo que ele finalmente encontrou aquilo que junta as duas coisas que ele gosta: mulheres e o espaço. Johnny Storm é conhecido nas histórias em quadrinhos por ser um grande mulherengo, mas nesse filme o fato de ele se interessar por mulheres precisa ser informado para nós através de uma fala da irmã. E esse é o único momento em que nós sabemos que ele tem interesse por mulheres, porque a irmã diz. É sério, Marvel, o mulherengo virou um nerdão virgem e tímido? Pelo menos é o que parece, porque até no diálogo que ele tem com a Surfista Prateado, ele se mostra mais interessado na tradução da língua estranha do que mostrar algum interesse amoroso. Mas eu estou me adiantando. Voltando à história, eles rastreiam os poderes da surfista e encontram a espaçonave de Galactus. A surfista os recepciona e leva eles para o Galactus. Mas antes de chegar nele, o Johnny pergunta para a surfista o que ela falou para ele naquela hora. Ela disse que, na língua dela,
Aquilo significa morra com os seus. E isso mostra um pouco de empatia dela, que será trabalhada depois no filme. Mas, abrindo um parêntese novamente, o único momento que Johnny chega numa mulher, sendo que a irmã disse que ele tem interesse em mulheres, ele não dá uma cantada, ele não pergunta pra ela qual é a dela, se ela vem sempre aqui, o que ela faz no tempo livre, ele não diz nada. Mas, ao mesmo tempo, considero que se fosse um homem, nem isso Johnny faria. E eu preciso acreditar que Johnny fez isso porque a surfista é uma mulher. E também porque um homem não teria empatia para falar algo assim e ainda por cima falar a tradução para Johnny. Porque o Johnny não é nenhum linguista ou estudioso de linguagem para ficar interessado numa expressão dita por uma alienígena. Mas eu estou me adiantando novamente, vamos seguir com a análise. E então, eles chegam até Galactus. Eu quero abrir um parêntese aqui para falar de Galactus. A sua primeira aparição foi impressionante, imponente, e esse design foi muito fidedigno aos quadrinhos. E quando eles veem o homem do tamanho de um prédio bem na frente deles, ficam em choque e percebem que o plano de derrotar Galactus antes que ele venha para a Terra não vai dar certo. E Galactus faz aquilo que Reed Richards não consegue. Ele identifica que o filho no ventre de Sue Storm tem poderes ocultos e poderosos. Poderes esses que o tornam apto para se tornar um Galactus e substituí-lo naquele lugar. Então Galactus diz: se vocês me derem seu filho para ficar no meu lugar, eu não consumo a Terra. E o Senhor Fantástico e a Mulher Invisível recusam. Só que nisso, a Mulher Invisível entra em trabalho de parto e eles fogem com o rabo entre as pernas da espaçonave de Galactus, enquanto a surfista os persegue. Eles dão um jeito de despistar a surfista e fazer ela ficar presa numa anomalia cósmica e ainda por cima fazem o parto da Mulher Invisível em gravidade zero. E nessas horas você, mulher, que já deu à luz a 3 filhos e não consegue imaginar como você faria isso sem a força gravitacional da Terra, tem de deixar o seu botão de suspensão de descrença ativado. Como foi isso? Não sei, só sei que foi assim. Chegando em casa, o povo da Terra já os recebe com louvores, perguntando: como vocês derrotaram Galactus? Conte-me tudo, não me esconda nada. E Reed Richards diz que não derrotaram. Até aí tudo bem. Todo mundo fica meio em choque, porque confiavam muito nos únicos heróis dessa Terra. Mas aí eles perguntam: o que aconteceu? E o homem mais inteligente dessa Terra faz toda a plateia do cinema pensar que ele é um inteligeg, ao dizer a todos que Galactus queria o filho deles em troca de poupar a Terra, e eles se recusaram a entregar seu filho. E todo o povo da Terra fica contra o quarteto porque eles não quiseram dar o filho deles para salvá-los. E tem todo um conflito da humanidade contra o quarteto por causa disso, que poderia ter sido resolvido se o Senhor Fantástico apenas tivesse dito: a gente tentou, não deu certo, vamos tentar de outro jeito. Confia. Como acabou acontecendo de fato. Mas não, o homem mais inteligente desse planeta preferiu colocar toda a humanidade contra ele antes do conflito final. E o pior, o homem mais inteligente desse universo, que no início do filme estava criando uma máquina de teletransporte, ficou com tanta dificuldade de achar uma alternativa para salvar o mundo que realmente pensou na possibilidade de entregar o próprio filho para o Devorador de Mundos. Tudo isso só para depois a Mulher Invisível fazer um discurso dizendo: galera, somos todos uma família, eu não abri mão do meu filho, assim como não abriria mão de nenhum de vocês, então vamos dar um jeito. Confia. Se Reed Richards tivesse atitude de homem e protegido a família sem expor o desejo de Galactus pelo filho deles, teria poupado uns 10 minutos de filme e o ódio da humanidade contra eles. Mas a Marvel quer fazer a protagonista feminista brilhar, e tá tudo bem, o discurso foi bonito. Parabéns, Marvel, um troféuzinho pra você. Seguindo em frente, a solução que eles acharam foi utilizar a máquina de teletransporte do Reed Richards em escala global para teletransportar o planeta todo para outro local no qual Galactus não iria encontrá-los. E me veio muitos questionamentos lógicos e científicos quanto a isso. A máquina que ele usou parecia ter uma base transmissora e uma receptora. Ele poderia construir a base transmissora na Terra, mas e a base receptora?
Como ele iria definir o teletransporte no meio do nada e garantir que não haveria nenhum asteroide ou qualquer outro detrito no local? E para quem sabe um pouco de astronomia, sabe que as condições para que exista vida na Terra são muito específicas. A exata distância entre a Terra e o Sol, o tamanho do Sol em relação à Terra. E ele diz que tem 98% de chance de poderem habitar naquela nova localização, sendo que 1% de diferença no que temos hoje já poderia trazer impactos irreversíveis para todo o ecossistema da Terra. E onde é que encontrou essa galáxia? Provavelmente um local além do sistema solar, com outro sistema super parecido com o nosso. Será que não existe vida alienígena ameaçadora naquele local? São tantos questionamentos que eu nem consigo colocar num vídeo só. E olha só, acabei de pensar. Eles nem iam transportar a Lua, é só o planeta Terra, ou seja, a Lua ia ficar. E o impacto que a Lua tem em todo o ecossistema da Terra, cara, se a gente tivesse sem a Lua, velho, ai gente, enfim. Eles seguem com esse plano, construindo bases transmissoras de teletransporte por todo o planeta. Mas, paralelo a tudo isso, o Johnny descobre que aquela língua estranha da surfista prateado era parecida com aqueles sons gravados do espaço que foram mostrados no início do filme. E ele deduz que aquelas eram falas na língua do planeta natal da surfista. E essa é a parte que mais me deixou incomodado em todo o filme. Johnny Storm, o entusiasta do espaço, e que só sabemos que tem interesse por mulheres porque a irmã falou no meio do filme. Com apenas uma frase traduzida, ele decifra toda uma língua alienígena. E para vocês entenderem o quão absurdo isso é, meu caro telespectador, eu quero que você faça um pequeno exercício. Pegue uma frase em mandarim, com meia dúzia de palavras, descubra a tradução dela, e depois tente traduzir um parágrafo inteiro nessa língua, só com a referência dessa frase de meia dúzia de letras. Meu amigo, até para os maiores estudiosos de linguagem e linguística, isso é um feito complicado. E na questão de tradução, não importa o que ela disse, ainda é um feito complexo e impossível de ser feito com tão pouca informação. Peraí, você fala japonês? Não. Você lê japonês? Não. Como sabe que não está escrito, meu pastel é mais barato? Mas Johnny, que não tem nenhum preparo e nem é conhecido pela sua inteligência, consegue fazer isso só pela força de vontade. Esse cara não era para ser o Tocha Humana, tinha de ser um Lanterna Verde com tanta força de vontade. Mas enfim. Eu só sei que foi assim. E aí, depois de eles construírem todas aquelas máquinas de teletransporte, a surfista chega e destrói tudo. Só que, quando ela tá para destruir a última, localizada na cidade do Quarteto Fantástico, ela é parada pelo Tocha Humana. O Johnny toca os áudios gravados do espaço e a surfista fica em choque. Johnny diz que são fala das pessoas da terra natal da surfista, agradecendo-a por ter se sacrificado, porque ela se tornou a surfista para que o planeta dela não fosse destruído. Aí ele diz na língua dela. Ele aprende a estruturar frases de uma língua desconhecida, começando com conhecimento de apenas 4 palavras. Ai, gente, não dá, não. Enfim, ele fica falando que ela não precisa fazer aquilo, que ela é uma boa pessoa, e ela foge em conflito consigo mesma. Com apenas um portal que não foi destruído, eles não conseguem mais concretizar o plano cientificamente abominável de teletransportar o planeta para outra galáxia. Mas eles surgem com um novo plano, de atrair o Galactus até o teletransportador e fazer ele ser enviado para longe. Mas como fariam isso? Teriam de usar o bebê como isca. Então, eles fazem um esquema para colocar o bebê lá no meio da máquina de teletransportar para o Galactus ir atrás dele. Como o Galactus tem total controle sobre a surfista prateado, ele poderia ter forçado ela até lá para pegar o bebê. Ela faria isso rápido como um raio e voltado a tempo de Galactus terminar de consumir o planeta Terra. Mas como ela estava passando por uma crise pessoal, ele deu um dia de folga para ela e foi lá ele mesmo pegar o bebê. Galera, errei. Fui moleque. O Galactus não controla a surfista prateado. Não controla, ele só tem esses poderes meio telecinéticos que ele controla aquilo que está próximo dele. Ele não controla, não tem total controle da surfista prateado se ela estiver longe, tá?
Eu só não tirei isso do vídeo porque eu achei engraçada a piada. Vamos continuar. Enquanto ele está a caminho do local onde o bebê foi colocado, o quarteto o distrai e faz a troca do bebê, colocando um Moisés vazio no lugar. Poderiam ter colocado pelo menos um bebê de brinquedo no lugar para enganar melhor, né? Mas tudo bem. Mas aí, quando o Galactus chega perto da máquina de teletransporte, percebe que o bebê não está lá. E usa sua visão além do alcance para achar onde está o bebê de verdade e vai atrás dele. Aí, o quarteto tenta fazer de tudo para impedir o Galactus e não consegue. E o Galactus pega o bebê e começa a ir embora. Até que a Mulher Invisível usa seu poder de fazer barreiras com toda a sua força de mãe que levanta um carro e salva seu filho para empurrar o Galactus em direção à máquina de teletransporte. O Johnny aciona o portal, Reed salva o bebê e a Mulher Invisível termina de empurrar o Galactus com toda a sua força para o outro lado do universo. Mas, na última hora, o Galactus começa a criar forças para fugir do portal criado pela máquina de teletransporte. O Johnny decide se sacrificar empurrando o Galactus para o fundo do portal, mas, no último momento, a surfista prateado aparece, empurra o Johnny para o lado e ela mergulha portal adentro empurrando o Galactus junto com ela. Aí eu pensei, não... Empurrar o Galactus, gigante do tamanho de um prédio, com os poderes de barreira, nem é poder de telecinese como a da Jean Grey. No mínimo, depois de todo esse esforço, essa mulher aí tem de morrer. E não é que ela morreu mesmo? Mas, para mim, essa cena fez muito sentido. Olhando as alternativas que eles tinham, não havia outra solução. Só ela tinha o poder para fazer algo assim. E, se formos olhar nas histórias em quadrinhos, apesar da primeira aparição de Galactus ter sido numa história do Quarteto Fantástico, eles não o teriam derrotado sem a ajuda do Vigia. Nessa história em questão, o Vigia deu a eles a informação sobre o dispositivo de nulificação total, uma arma super poderosa que poderia destruir Galactus. E, usando esse dispositivo, eles ameaçam Galactus afugentando ele da Terra. Ou seja, considerando os recursos que eles tinham no filme, não havia outro caminho. Mas, no final de tudo, quando trazem o filho de Sui até o corpo da mãe morta, ele faz a sua magia de bebê superpoderoso e ressuscita a mãe para um final feliz. Resumidamente, esse é o roteiro da história. Para mim, é um roteiro até que bem desenvolvido, considerando a solução que trouxeram no desfecho do filme. Porém, minha maior crítica do filme é a seguinte: por mais que a história seja interessante, a arte do filme seja super engajante e divertida, ainda assim, os personagens não têm vida. Eles quiseram alterar os personagens para se enquadrarem melhor na visão contemporânea, mas isso fez com que eles perdessem aquilo que os faz humanos. O Johnny deixou de ser o mulherengo irresponsável e brincalhão que fica sacaneando o Coisa por qualquer motivo. Por consequência, o Coisa deixou de ser o esquentadinho e marrento que sempre está bravo e com a cara fechada. Virou o Coisa gourmet. Outra característica do Coisa que não é vista neste filme é seu incômodo pela sua transformação em um monstro de pedra, sendo que, nas histórias em quadrinhos, o Coisa sempre se mostra para baixo por ter sido o único que se desfigurou ao ganhar poderes e por não poder ter uma vida normal por causa disso. Mas, como isso não é enfatizado no filme, por consequência, não é enfatizada a culpa que Reed Richards sente pela situação do amigo. A culpa é tanta que o Senhor Fantástico, por muitas vezes, busca alguma forma de cura para transformar Ben Grimm de volta à forma humana. Mas neste filme, essa culpa de Reed é apenas levemente mencionada. E como Coisa não parece incomodado por essa transformação, ninguém sente o peso dessa culpa. E, falando em Reed Richards, durante todo o filme parecia que ele estava sempre com a mesma cara de preocupado. E beleza, que ele tinha muitas preocupações no filme todo, mas nem as caras de preocupação dele tinham nuance entre elas. Era sempre a mesma cara.
E ele mesmo, por mais que toda hora escrevesse cálculos em um quadro negro, não se mostrava ser tão inteligente na hora de trazer soluções para os problemas do grupo. A única que tinha mais personalidade mesmo foi a Mulher Invisível, que é representante da ONU, que teve um filho, que se sacrificou para salvar o mundo do Galactus, e mesmo assim ainda ficou um tanto quanto apagada. Eles quiseram tirar aquilo que fazia os personagens tão originais e únicos, mas parece que esqueceram de colocar outra coisa no lugar, fazendo com que tivéssemos personagens sem alma. As pessoas são feitas de qualidades e defeitos, e esse Quarteto Fantástico parece uma família perfeita de comercial de margarina, o que nos faz ter muita dificuldade de se identificar com eles ou até mesmo sentir alguma verdade neles. Por isso, eu até não achei o roteiro ruim. O filme no papel é interessante, mas no final, o sentimento que temos é que falta vida.